Boa noite. Estamos aí outra vez. Boa noite. Olá. Vamos dar continuidade à leitura do nosso livro maravilhoso? Enquanto o amor não vem? Então, hoje eu estou falando com vocês, o último dia meu em Paris. Então, semana que vem, o cenário muda. Eu vou estar na Itália, se Deus quiser. Então, nós vamos dar continuidade ao livro, né? Nós estamos já bem avançados, hoje já é o 9º episódio, na página 179 do livro. Nós vamos começar falando que na vida e nos relacionamentos temos que ser muito claros sobre o que estamos procurando, o que esperamos, o que queremos experimentar e o que estamos dispostos a fazer para consegui-lo. Ela fala, a autora Iana Van Zandt, que no segundo andar da Casa do Amor, você irá aprender muito a esse respeito. O aprendizado no segundo andar se concentra na visão, que é esclarecer as coisas. Também na integridade, que é o que você se dispõe a fazer para realizar seu desejo. E a intenção, o que você está tentando realizar. Também tem a ver com expectativas. O que você acredita sobre o que está tentando realizar? Tudo pode ser obscurecido ou poluído pelo lixo que temos em nossas mentes. Eu nunca consigo o que eu quero. Todos os caras legais estão casados. Meu tempo está acabando. É melhor agarrar o primeiro que aparecer. São os lixos da nossa mente. Apesar de serem essas coisas que projetamos, ficamos sem saber por que aquilo que acontece não combina com o que desejamos. Você pode ter muitos problemas no segundo andar, porque é muito fácil e tentador querer uma coisa e não seguir a ação que irá produzir aquilo que você está querendo. É perigoso acreditar que tudo o que aparece na nossa vida é o caminho que a gente deseja. Algumas coisas aparecem apenas para clarear a nossa visão. Outras para definir melhor nossa intenção. Eu sempre gosto de falar que a gente passa por testes. A gente tem que ter clareza, tem que ter visão do que serve para nós e aquilo que não serve. Nós não podemos cair na armadilha de achar que tudo que aparece para nós nos serve. Quando as expectativas que nós temos não são claras, corremos o risco de procurar ajustar a imagem para que corresponda ao que nós queremos. Então, a gente força meio a barra para encaixar naquilo que a gente deseja. E nem sempre é. Que visão eu tenho do amor? O que eu estou procurando? Para o que estou olhando? Com o que estou olhando? A sua visão do amor é a soma total de sua experiência adicionada às suas expectativas, dividida pelo seu desejo. É muita coisa a ser respondida e pode levar um tempo para se examinar tudo minuciosamente. Responder a essas perguntas é o segredo para a grande faxina na casa do amor. Lembre-se que você está no segundo andar ainda. Em segundo lugar, eu tenho que me perguntar o que eu realmente espero do amor. Quando você começa a retirar
tijolos da fundação, o prédio inteiro irá balançar. Os velhos hábitos, as velhas ideias e as velhas expectativas eram os tijolos da sua fundação. Você começou a retirá-los da sua consciência. Infelizmente, você ainda não os substituiu por novas ideias, por novos hábitos ou por novas expectativas. Como resultado, você pode querer algo novo, mas vai perceber que não irá conseguir isso usando os mesmos métodos antigos. Pode haver algum lixo aqui do qual você queira se livrar. Será que eu realmente me acho digno ou digna de receber amor? O que você acredita nos mais profundos recantos do seu ser vai se manifestar em seus atos. Se você perder alguma dessas coisas pelo caminho, vai acabar pedindo uma coisa e experimentando outra. Essas todas são perguntas do segundo andar. Enquanto estivermos procurando respostas, elas irão se manifestar como experiências do meio-tempo. Lembre-se que o meio-tempo é o aprendizado. Lembre-se que quando você está no segundo andar, sabe qual é o problema, mas não sabe o que fazer a respeito. Sabe o que quer, mas não sabe como trazê-lo para a sua vida. O primeiro passo é examinar suas expectativas e propósitos. O que você está tentando realizar? Que experiência deseja ter? Quando você está no meio tempo do segundo andar, dessa casa do amor, a gente deve aprender a confiar. Confiar em você, confiar no processo e, acima de tudo, confiar no amor. O amor sempre lhe trará aquilo que melhor representa seus propósitos e expectativas. O medo fará com que o seu pior pesadelo renasça. A confiança cresce a partir da disposição. A lição que você aprendeu lá no porão, quando estava no porão. Para poder sentir confiança, disponha-se a abrir mão de tudo em que você acredita agora e acha que sabe, para poder aprender coisas novas. Este aprendizado ajustará o projetor e ajudará a esclarecer os seus propósitos. Agora você já deve saber que a voz do seu eu mais profundo está falando com você. O seu trabalho, através de todas as experiências de meio tempo, em todos os andares da casa do amor, tem sido ouvir e confiar no que ouve, na sua intuição, né? É esta autoconfiança que permite que você faça escolhas claras e conscientes a respeito das experiências que está tendo e das que deseja ter. Disseram para alguns de nós que isso é egoísmo. É egoísmo pensar em si e no que se quer, o que nos leva a acreditar que o importante é nos preocuparmos prioritariamente com o bem-estar daqueles à nossa volta. Confiar em si e respeitar o que sente não é egoísmo. É o maior ato de amor próprio que você pode realizar. Isso não quer dizer que você deva se tornar insensível aos outros ou que deva usar os outros para conseguir o que você quer e precisa. Confiar em si, respeitar-se e amar-se significa reconhecer que você tem direito de ser feliz. Então você tem que pensar em você em primeiro lugar. E isso não é egoísmo. Ao mesmo tempo, respeitar-se permite que você apoie e ajude os outros sem sentir raiva, ressentimento ou obrigação. Você o faz por amor, porque quer. É isso que os relacionamentos devem fazer. Nos fornecer uma estrutura na qual nos apoiamos, ajudando uns aos outros a encontrar
e compartilhar a felicidade. É um sistema de apoio mútuo, não uma muleta. Então, se eu não pensar em mim primeiro, eu vou ficar capenga de mim mesma, né? E eu vou precisar escorar no outro, usar o outro como muleta. Isso não é amor. Então, eu tenho que pensar em mim primeiro, me estruturar, ser completa em mim, para que eu possa amar o outro sem necessidade. Amar porque sim, porque eu quero, porque eu escolhi. Então, é um sistema de apoio mútuo, não é uma muleta. Você já aprendeu no porão como é perigoso usar os relacionamentos como muletas, certo? Onde estou? É bastante normal que durante uma experiência de meio tempo no segundo andar da Casa do Amor, fiquemos confusos sem saber em que ponto da vida estamos. Talvez nosso passado tenha sido tão repleto de dor e confusão que acabamos achando que estamos fazendo o melhor que podemos. Se chegamos a essa conclusão, estamos ao mesmo tempo certos e errados. Certos ao pensar que estamos fazendo exatamente o que precisa ser feito, porque, né, todos os caminhos vão nos levar para o mesmo aprendizado. E não porque não possamos fazer melhor do que isso, mas porque ainda temos mais para aprender. Mas nós estamos errados porque a situação em que nos encontramos é resultado de nossas escolhas. Então, nós podemos fazer melhor. As coisas que fizemos, as decisões que tomamos, a visão que temos e a forma como a buscamos são todas questões de escolha. Ainda que seja verdade que o cheiro do nosso lixo interno e externo tenha influenciado nossas escolhas, não é verdade que as escolhas que fizemos fossem as únicas disponíveis. Se desejamos ter uma experiência nova, se estamos prontos a levar o lixo para fora e dispostos a confiar no processo, é necessário fazer uma avaliação apurada do ponto exato onde nós nos encontramos. Esse processo de avaliação exige que façamos determinadas perguntas a nós mesmos e que estejamos prontos para ouvir as respostas. Esse é um detergente espiritual poderoso que coloca os vários ingredientes de todos os outros detergentes em ponto de ebulição. Pergunta número 1. Onde estamos? Não geograficamente, mas em que lugar se encontra o nosso coração e nossa mente? Estamos nos sentindo bem, sem precisar de nada, mas queremos que parecemos incapazes de conseguir? Parecemos que queremos algo, né, que pensamos que não somos capazes de conseguir. Estamos querendo aprender e tentando crescer? Sentimos cansaço, frustração ou raiva? Ou é confusão, solidão, excitação sexual? Achamos que estamos trabalhando muito sem chegar a lugar nenhum? Ou quase não estamos trabalhando e ficamos esperando um milagre cair do céu? Você pode pensar em mais algumas perguntas, mas essas vão fornecer para você um bom ponto de partida. Faça as perguntas da seguinte forma: fique imóvel, concentre-se na sua respiração, encontre seu ritmo e sinta a sua respiração durante 3 a 5 minutos. Aí você vai relaxar seu corpo, certo? Seu corpo e sua mente em seguida. Depois, invoque a presença da luz e do amor, rezando ou repetindo esse pedido que você quer, a pergunta, né, que você quer fazer. Peça a todas as vozes dentro da sua cabeça que fiquem quietas
para que você possa ouvir a voz do seu eu mais profundo. Aí você faz a pergunta. E como se alguém estivesse respondendo para você, ouça a resposta. E aí, se você quiser, escreve a resposta. Escreva o que vier à sua cabeça. Não censure, não questione, não racionalize. Apenas escreva. Quando tiver escrito, leia a resposta. Deixe para você fazer o julgamento de valor ou uma opinião racional depois que você escrever sem pensar, tá? Comece o processo novamente e faça outra pergunta, da mesma forma, ok? Se nada vier à sua cabeça, não faça outra pergunta. Toque em frente, mantendo uma postura receptiva, porque a resposta virá. Alguém vai dizer alguma coisa que lhe dará a resposta, tipo um sinal de algum lugar, sabe? Uma música pode estimular certas lembranças ou sentimentos. Pode acontecer de várias maneiras, mas tenha certeza de que a resposta irá aparecer. Quando você tiver a resposta, faça então a próxima pergunta. Como cheguei aqui? De posse da resposta para a primeira pergunta, você pode conseguir a clareza da qual provavelmente precisa através da segunda pergunta. Como cheguei a essa situação? Siga o mesmo processo que você usou na pergunta número 1 para conseguir essa resposta. Um aviso. Você deve evitar a tentação de culpar qualquer outra pessoa por estar na situação em que está. Se a resposta que você receber começar com porque ele ou porque ela fez isso ou aquilo, você não respirou fundo o suficiente. Não mandou as vozes se calarem. Você está com medo, está se escondendo. Ninguém é culpado por nada que nos acontece, porque não existem vítimas. Cola essa frase na sua mente, tá, gente? Não existem vítimas. Existe apenas a escolha, que é a força motriz da vida. Respire fundo durante mais algum tempo, repita a pergunta, acrescentando: quais foram as escolhas que eu fiz ou que eu deixei de fazer? Agora você pode ouvir a verdade. Quando ouvir, anote, estude, leia e releia. Quando tiver terminado, faça a próxima pergunta. O que eu estava tentando realizar ao fazer essa escolha? Uma vez me perguntaram em um workshop: se você pudesse ter o que quisesse no mundo, algo que tornasse sua vida tudo o que você queria que ela fosse, o que pediria? Isso foi muito antes de eu me tornar espiritualmente iluminada. Portanto, eu respondi: dinheiro. Quando essa afirmação saiu da minha boca, pude sentir a sala inteira se encolher. Sem piscar um olho, o coordenador perguntou: você quer dinheiro ou quer aquilo que você acha que o dinheiro trará? Morri de vergonha. Comecei a gaguejar. E finalmente eu respondi: eu quero a liberdade que o dinheiro me daria. Ao que o sábio coordenador respondeu: então, por que não pede liberdade e deixa o universo lhe fornecer da maneira correta e divina? Nunca na minha vida eu tinha pensado numa coisa dessas. Com muita frequência em nossas vidas, fazemos coisas ou não fazemos coisas, pedimos coisas ou resistimos a pedir coisas porque achamos que a ação ou a inércia irão criar o resultado que esperamos.
A verdade é que se nos concentrarmos no que desejamos, a forma apropriada de atingi-lo será providenciada. Nos relacionamentos, mesmo no relacionamento que temos conosco mesmos, queremos uma determinada experiência e planejamos os meios para criá-la. Compramos coisas para obter reconhecimento. Dizemos coisas para nos sentirmos aceitos. Não dizemos certas coisas a fim de evitar a rejeição. Essa segunda pergunta nos ajudará a identificar em que estamos nos concentrando e a experiência que estamos tentando criar. Siga o mesmo processo. Escreva a resposta. Estude-a. Ajudará se você fizer essa pergunta várias vezes, porque se você é igual ao resto do mundo, provavelmente está tentando realizar mais de uma coisa de cada vez. Não tenha pressa. Este processo pode durar várias semanas, mas vale a pena para tornar as coisas mais claras. O que eu realmente quero? Essa é uma pergunta fácil para a qual a pergunta anterior já deu a resposta ou as respostas, né? Faça uma lista. Anote todas as respostas que você já recebeu ou que percebeu através da pergunta anterior, transformando cada resposta na declaração. O que eu realmente quero é... Limite sua resposta a 3 ou 5 palavras no máximo. Por exemplo, o que eu realmente quero é não ter medo. O que eu realmente quero é ser aceita. O que eu realmente quero é ser reconhecido. Estude cuidadosamente a lista para ter certeza de que não responsabilizou ninguém pelo que você quer. Com isso, quero dizer, evite declarações do tipo: o que eu realmente quero é ser reconhecido por meu pai. Ou o que eu realmente quero é ser amado por fulano de tal ou fulana de tal. Você pode evitar fazer essas declarações cortando a palavra por. O segredo é lembrar-se que ninguém pode nos dar o que não podemos dar a nós mesmos. Quando a lista estiver completa e você tiver assumido responsabilidade total por criar o que você quer, pode ir para a próxima pergunta. Como, né? A próxima pergunta é: como eu posso criar essa experiência? Bom, se você usou a quantidade certa desse detergente, está tudo pronto. Você dispôs-se e preparou-se para ir para um novo nível de amor, recebendo dos outros e amando a si e ao resto do mundo. Você tem motivos para comemorar, porque isso não foi uma façanha fácil. Você jogou muito lixo fora. Tendo chegado até aqui, deve ter uma visão bastante clara do que quer, do que está procurando. Você demonstrou sua capacidade em aceitar a verdade e disposição para confiar. Aprendeu bastante sobre si e sobre como interagir com os outros. Você agora pode avaliar suas forças e suas fraquezas, seus medos e seus pontos fracos. Abriu-se para novas experiências e decidiu assumir a responsabilidade de criá-las. É capaz de fazer escolhas melhores com um propósito definido. Você não pode evoluir com o coração ou a mente cheios de deveria ser, poderia ser ou teria que ser. A única maneira de diminuir o peso de sua carga para que você possa subir para o terceiro andar é perdoar. Você se examinou e agora tem bastante consciência das coisas que não fez muito bem. Porque você é um ser humano e irá se culpar. Pare, irá se analisar. Lembre-se, você não pode se consertar. Você quer saber por que fez
ou não fez o que fez ou não fez. Você não sabia o que fazer, por isso fez o que fez. Você quer saber qual é a coisa certa a ser feita em seguida. Você sabe que não é possível acertar quando se está no porão. Você quer saber por que ele ou ela se safaram ilesos, de acordo com seu ponto de vista. E por que você ficou para sofrer e lutar? Tenha cuidado. Se você está culpando e acusando alguém, pode ter que voltar para o porão. Eu também sou um ser humano. E essas são as coisas que eu sempre quis saber. Depois de vasculhar meu próprio lixo, descobri que não adianta querer julgar meu lixo em cima da outra pessoa, pois só eu mesma posso lidar com ele. É isso mesmo, eu. Eu fiz a escolha ou deixei de fazer a escolha. Eu não fui clara, eu não fui honesta, ou eu não estava disposta. Saí por aí com expectativas estranhas, procurando encrenca e consegui. Quando me encontro nesse tipo de dilema que faz parte do meio tempo no segundo andar, o perdão sempre me ajuda. Quando estamos dispostos a admitir que somos seres humanos iguais aos outros, então talvez também possamos perdoar. Antes de mais nada, perdoe-se não por ter feito algo errado, mas por ter pensado que estava fazendo algo errado. É isso mesmo, seu ser humano. Você provavelmente pensou que havia algo errado com você, algo que você não queria que ninguém mais soubesse. Por isso você se escondeu, cobriu-se com palavras gentis, gestos bonitinhos, desculpas esquisitas, quando lá no fundo provavelmente estava pensando: espero que eles não descubram o que eu sou, blá blá blá. Sentir-se dessa maneira obscurece nossa vista e guia nossas ações, o que provavelmente nos tira de sintonia com a experiência que estávamos buscando. Perdoe-se, não por causa de todos os sinais que falhou em reconhecer, ou por todas as coisas pelas quais não pediu, mas porque não entendeu que a única forma de descobrir o que quer é passar algum tempo com o que não quer. Tem que passar perrengue, né, gente, para aprender. Esse é um exercício muito simples. Todos os dias e todas as noites, durante 7 dias consecutivos, escreva a seguinte declaração 35 vezes. Eu me perdoo por pensar que em algum momento fiz alguma coisa errada. Ao fazer essa declaração, você está assumindo a responsabilidade por si e por sua vida. Não importa o que ou quem apareça na sua cabeça, escreva essa declaração. Se simplesmente não puder se livrar do impulso de achar que outra pessoa contribuiu para o seu erro, use a seguinte declaração: eu me perdoo por pensar que fulano ou fulana já fez alguma coisa errada. É assim que você irá eliminar a tentação de culpar quem quer que sejam. Eles não fizeram nada errado. Eles, como você, estavam simplesmente descobrindo o que não queriam, a fim de saberem o que queriam. Eu sempre gosto de pensar que todo mundo quer amar e ser amado. Existem pessoas enlouquecidas que, ao invés de amar, odeiam. Mas eu me lembro que eu li a Madre Teresa de Calcutá falando que o ódio é o amor que enlouqueceu. Então, eu tinha essa ideia de que o ódio não era amor, e a Madre Teresa me fez mudar de ideia, né? Quando ela disse, o ódio também é amor,
Só que é um amor que enlouqueceu. Significa que a pessoa já sofreu muito e que transformou o que antes era amor em ódio. Ande, agora ande. Esclarecer, examinar propósitos e expectativas, reconhecer honestamente o que quer e perdoar-se por carregar tanto lixo é como tirar o dente do siso. Pode levar algum tempo para cicatrizar. A boa notícia é que esse processo de cicatrização funciona independente dos problemas que você está enfrentando no meio tempo. Pode ser um problema de família, de trabalho ou até mesmo uma questão de relacionamento. Viver o processo lhe trará clareza, independente do problema. Mas se durante o processo você estiver sem um relacionamento, provavelmente o atravessará com bastante facilidade. Quando estamos sozinhos, temos muito tempo para trabalhar em nós mesmos. Para aqueles que estão tendo um relacionamento, existe uma exigência adicional. Terão que arrumar algum tempo para ficarem sozinhos. Terão que criar um espaço para fazer os exercícios de respiração profunda e escrever. Paralelamente ao relacionamento, as questões vão aparecendo. As coisas estão sendo ditas e você sente a necessidade de responder. Seu trabalho é usar o detergente espiritual mais apropriado para a situação que está vivendo. Uma revisão rápida dos andares anteriores ajudará a determinar o que fazer. Lembre-se, comece por dentro. Faça todas as perguntas e todas as declarações olhando para si. Não aponte o dedo para o outro. Não culpe ninguém e nem a você mesmo. Não acuse. Ao invés disso, assuma a responsabilidade. Peça ao seu parceiro para lhe dar tempo, pois você precisa clarear suas ideias. E nesse meio tempo, não faça beicinho, não bata o pé no chão, não emburre e, acima de tudo, não pare com o processo. Tudo deve acontecer de forma invisível antes de se tornar visível. O meio-tempo é um período ativo. Mesmo estando magoados e com raiva, vamos acreditar que estamos mudando e crescendo. A cura está acontecendo. Só porque não podemos ainda perceber, não significa que não esteja acontecendo. Usem um pouco de disposição. Envolvam-se em confiança. Lembrem-se da verdade. Façam um pouco de faxina e assumam a responsabilidade. Encontrar a si e encontrar amores exige trabalho. Devemos estar dispostos a trabalhar de maneira paciente e responsável. Se estão magoados, que detergente devem usar? Se estão ficando impacientes, lembrem-se do quanto já caminharam, do quanto já se curaram. Nesse meio tempo, lembrem-se sempre de que vocês estão subindo os degraus da casa do amor. Saibam que estão sendo guiados e que as pessoas ou as informações de que precisam estão a apenas a uma oração de distância. Às vezes, vocês darão pequenos passos e irão achar que o caminho é muito longo para tentarem atravessar sozinhos. Vocês nunca estão sozinhos. Existem seres, anjos, entidades olhando por vocês o tempo todo. Também haverá momentos em que darão grandes passos e ficarão tentados a se congratularem. Não tenham tanta pressa em receber os créditos pelo seu crescimento e evolução. Deem o crédito a Deus, porque foi Deus que nunca, nem por um segundo, desistiu de vocês. Em algumas situações, vocês podem ficar tentados
pelo comportamento e as atitudes do porão. Não temam. Tenham em mente quem está andando ao seu lado. Saibam que vocês não têm que se perder ou tropeçar. Não precisam voltar aos comportamentos negativos e relacionamentos problemáticos. Entre o segundo e o terceiro andar. Vamos começar a mudar, a subir as escadas para o terceiro andar? Você quer ignorar, mas não pode. É uma desgraça. Se sua mãe visse, teria um ataque e você ficaria de castigo para sempre. Há pilhas de papel. Alguns podem ser importantes, mas como é que você vai saber? Você não mexe nessa pilha há semanas. Ah, entendi. Talvez você não pudesse ver os papéis porque estavam escondidos atrás das meias. As meias desencontradas que você resgatou da secadora. É isso mesmo. As meias estão limpas. Mas como saber se estão caídas por cima daquele copo sujo dentro do prato de bolo? Tinha bolo naquele prato, não é? Mas que importância tem isso? O que são algumas meias limpas em uma pilha de camisetas sujas? Agora você sabe que se sua mãe visse a cômoda, iria se deitar nos trilhos do trem e beber uísque direto no gargalo. Você também sabe que não foi assim que ela te educou. Arrume a cômoda, arrume esse armário, dê um jeito na sua vida. Deve haver alguma coisa que você queira, mas é impossível encontrá-la no meio de tanta bagunça, de tanta coisa espalhada. Arrume sua casa primeiro. Limpando a cômoda. Vocês vão bancar os idiotas. Ponto. O que vocês têm que decidir é quantas vezes vão bancar os idiotas. 2 vezes? 6 vezes? 10 vezes? Estabeleçam um limite. Mas não digam que não vão bancar os idiotas, porque vão, pelo menos uma vez. As pessoas que evitam os relacionamentos por medo de bancarem as idiotas precisam superar isso. Estabeleçam um número determinado de vezes e joguem-se de cabeça. Não sei com quantas pessoas eu já falei para quem o grande problema é: não quero me machucar, não quero bancar a idiota, não quero parecer fraca, não quero parecer burra. Isso vai acontecer independente do que vocês fizerem. Portanto, façam algumas escolhas. Quando perceberem que bancaram os idiotas, o número de vezes que haviam determinado antes, comecem a dar um jeito nas suas vidas. Quando atingirem o seu limite, uma das duas coisas irá acontecer. Ou vocês irão parar de bancar os idiotas, ou se darão mais chances. O limite de Carol era 3. Ela iria bancar a idiota 3 vezes. Aumentou seu limite para 6, mas decidiu parar em 5. Era doloroso demais. Também era constrangedor. Ela sempre se sentia atraída pelo mesmo tipo de cara, pelos mesmos motivos, e sempre acabava da mesma maneira. Óbvio, né? Não era apenas o dinheiro, era a forma como a faziam se sentir. O problema era que, para que eles a fizessem se sentir dessa maneira, ela não podia ser ela mesma. Tinha que ser outra pessoa. Tinha que ser bonitinha, espirituosa, ardente e submissa. E ela não era assim. Ela achava que devia ser assim para conseguir o tipo de cara que a fazia se sentir bem. Mas sabe de uma coisa? Era cansativo. Era cansativo e ela estava cansada. E decidiu parar
antes de arrumar mais problemas, antes que atingisse seu limite e não pudesse parar. John não tinha limites. Ele havia acabado de se separar. Conheceu-a em um restaurante. Começaram a conversar sobre música e cerveja. Conversaram durante 8 horas naquela noite. É difícil encontrar uma mulher que goste realmente de cerveja. Quando você encontra uma, quer aproveitar ao máximo. Ela era extrovertida, engraçada, como o diabo, e tinha um corpo muito bonito. Ele ficava enlouquecido com corpos bonitos. Ele sabia que estava prestes a bancar o idiota novamente, mas precisava de um relacionamento com alguma energia. Seu casamento, que estava acabando, havia estagnado. Chegar em casa. Como foi seu dia? Bom. Ver televisão. Ir dormir. Ele estava procurando uma pessoa ambiciosa, ativa e que estivesse fazendo coisas positivas. Ele sabia que sempre se sentira atraído por mulheres assim, ainda que não tivesse casado com uma. Isso fora uma atitude idiota. A chance número 1 escorreu pelo ralo. Chance número 2 à vista. Fay não era ninfomaníaca. Era apenas muito, muito carente. Queria ser a pessoa especial de alguém. Queria ser amada por alguém. Em sua cabeça, sexo era a única coisa que a fazia especial e que poderia conseguir o amor de que ela precisava tão desesperadamente. Mesmo sendo esse o seu método, ela era muito seletiva. Não saía com qualquer um. Tinha um processo de seleção cuidadosamente planejado. Havia coisas muito específicas que um candidato em potencial tinha que fazer para ter uma chance com ela. Essas eram as coisas que a faziam se sentir especial. Coisas que a convenciam de que nenhum homem as faria para uma mulher se não a amasse. É impressionante as coisas que você consegue fazer com que outra pessoa faça quando você usa sexo como minhoca e luxúria como anzol. Para Fay, era como uma ciência, mas mesmo os cientistas falham em algumas experiências. Havia vezes em que ela esquecia o que estava fazendo, ou esquecia-se do seu objetivo e mudava as regras do jogo. Era nessas ocasiões, quando ela se esquecia e se apaixonava perdidamente, que se enrolava toda. Foi nessas 7 ou 8 ocasiões, durante os últimos 12 anos, que ela gastou todas as suas chances de bancar a idiota. Para que serve isso tudo? É isso. É isso que todos nós queremos. Queremos ser amados do jeito que somos, total e incondicionalmente. Infelizmente, continuamos a tirar nota 10 no curso do amor. Não tem que tirar 10. Tudo que tem que fazer é passar de ano. Isso, infelizmente, não é suficiente para a maioria de nós. Queremos ficar para sempre com alguém. Na luta para conseguir um 10, para fazer direito, para que dure para sempre, colecionamos várias coisas que acreditamos que irão resolver nosso problema. Entretanto, quando entramos no meio tempo, ficamos cara a cara com todas as coisas que fazemos e fizemos na busca pelo amor. E você sabe o que mais? Nós não gostamos disso. Não gostamos do que vemos. Não gostamos do que nós vemos em nós mesmos para conseguir amor. Isso nos faz sentir e parecer idiotas. Mesmo quando reconhecemos que fomos nós
que escolhemos dizer ou fazer coisas idiotas, nós culpamos as pessoas que pensávamos amar. Quando isso não funciona, comparamos o que fizemos com o que os outros fizeram para determinar o que foi pior. Quando você está no meio tempo, precisa determinar por quê. Por que você fez aquilo? Por que permitiu que fosse feito? Por que continua fazendo? Por que não pode parar de fazer? Essas são as questões, são as perguntas que você deve responder aqui na última etapa de sua viagem pela Casa do Amor. Você já fez muita coisa. Seu progresso foi fenomenal. Você mexeu em muitas coisas, mas ainda tem que fazer mais um pouquinho. O amor é a maior emoção que um ser vivente pode experimentar e não se limita às experiências dos seres humanos. Depois de assistir ao Discovery Channel durante centenas de horas, concluí que os animais amam sua prole e uns aos outros. Também testemunhei no reino animal e no humano a grande devastação causada pela falta de amor. O amor é a extensão espiritual que conecta cada um de nós com todos os outros. Não estamos sempre conscientes da conexão ou de que toda a experiência de vida serve para nos tornar mais conscientes. Enquanto estamos nos reconectando ao amor e através do milagre do amor, passamos muito tempo com medo e com raiva. São essas coisas que levam à devastação, que em nossos relacionamentos chamamos de corações partidos. É disso que você precisa se livrar antes de encontrar o caminho para o terceiro andar. Faça uma coisa de cada vez. Dominar uma questão não significa ter dominado tudo, nem sequer dizer que você não pode continuar progredindo no seu processo de aprendizado e de cura em relação às questões que ainda carrega. Posso te dizer uma coisa? A não ser que o seu nome seja Jesus, Buda, Gandhi ou Madre Teresa, você vai morrer sem resolver algumas questões. Você tem que entender isso. Deve aprender como deixar algumas questões em suspenso. Você sabe que está ali, sabe que precisa trabalhar aquilo, mas também precisa saber que não é necessário resolver tudo nessa vida. Faça algumas coisas, deixe outras. Cresça um pouco. Faça um pouco mais. Cresça um pouco mais. Se fizermos apenas o que somos capazes de fazer, será mais que o suficiente para sermos impulsionados para frente. Continuamos a trabalhar, insistindo porque acreditamos que temos que fazer tudo de uma vez só. É a mesma coisa que fazemos em nossos relacionamentos. Nos convencemos de que algo está errado e que deve ser consertado indiretamente e imediatamente. Tem que ficar perfeito já. As coisas entram e saiam de sintonia conforme o mundo gira. Mas relaxe. Aprenda como deixar algumas coisas em suspenso. Eles não mordem. Elas não mordem. Deixe-as onde estão, sabendo que poderá voltar a estas questões depois. Para dizer a verdade, algumas dessas questões podem ser bem úteis quando estiver aprendendo a grande lição de como dar amor incondicional. É por isso que você está indo para o terceiro andar. Você quer ser capaz de dar e receber amor incondicional todo o tempo.
quando você olha para trás, para os pedaços de sua vida rasgados, esfarrapados pelos relacionamentos, o amor incondicional é o detergente espiritual que ajudará a perceber que, na verdade, não foi tão ruim assim. Com o amor, você passa a entender que a vida até agora foi um roteiro da sua própria autoria e que aqueles que participaram da sua trajetória eram de fato aqueles que você pediu para participar. As questões do amor ficaram confusas e às vezes difíceis de entender por que você estava olhando para as questões dos outros ao invés de ocupar-se das suas. Então, distinga suas questões das questões das outras pessoas. Esclareça o que realmente está acontecendo e escolha como vai reagir. Até agora, a maioria das coisas que vem acontecendo em sua vida tem sido bastante normais. Sua vida, mal ou bem, vem progredindo e você tem crescido. Em geral, é a sua reação às questões que cria o problema. Precisamos aprender que apenas algo está ou não está acontecendo. Não temos que reagir obrigatoriamente. Existem outras questões que vale a pena mencionar aqui, porque corre-se o risco de não perceber essas coisas durante o processo de cura. Se vão entender bem essas questões, você poderá se perder ou acabar dentro de um armário escuro. É difícil encontrar a saída de um armário quando você tem questões mal resolvidas ou ainda nem detectadas no meio do caminho. Conforme for subindo os degraus do segundo para o terceiro andar, aproximando-se do amor incondicional, terá que usar alguns detergentes de limpeza pesada para eliminar a pilha de coisas que sobraram de seus casos infelizes de amor. A escolha é um dos detergentes. A clareza é outro detergente, tá? Bom, pare, portanto, de se atormentar. Quando você começa a pensar que não está fazendo direito ou que não está fazendo o suficiente da maneira certa, corre o risco de enlouquecer, achando que tem que fazer tudo, consertar tudo de uma vez. Se prender nesse nível de autoflagelação, nunca irá esclarecer nada. Invariavelmente chegará a um ponto onde irá pensar: nunca vai funcionar comigo. Eu trabalhei tanto e ainda não está dando certo. O que você fez ou está fazendo não é o problema. O problema é que antes você sabia com clareza o que devia ter feito e como devia ter feito. Você reagia às suas expectativas, a seus medos e a seus sentimentos de inadequação com todas as forças antigas que usava. Agora você realmente não sabe o que fazer ou como fazê-lo. Mas existem algumas coisas, algumas de suas questões sobre as quais você tem muita clareza. Então, é com essas coisas que você pode trabalhar. Pode aplicar os princípios, pode adaptar as atitudes, pode alterar o comportamento, sabendo que ainda existem outras coisas que não irão funcionar do jeito que você quer. Você deve ter isso em mente. Também deve manter abertura e disposição para fazer o que for necessário quando se tornar necessário uma coisa de cada vez. Quando as questões aflorarem, coloque tudo que sabe, tudo que lhe dá apoio para fazer asfixia, não resistia. Não reprima.
Não resista, não reprima. Não resista e não reprima. Deixe que tudo venha à mente consciente para que você possa, pelo menos, saber o que está acontecendo. Quando souber, escolha o que vai fazer para lidar com o problema e lide com ele. Aqui a escolha é importante. Se está trabalhando com base em seus medos, mas sabe que também existe autoestima, escolha um dos dois, medo ou autoestima, e trabalhe com isso. Se sabe que quer um relacionamento, mas também sabe que há problemas de inadequação com o parceiro, escolha um dos dois, desejo de relacionamento ou problemas. Trabalhe com isso. Se escolher trabalhar com uma coisa e aparecer outra coisa no seu caminho, sempre poderá mudar de ideia. Mas se tentar trabalhar com uma coisa enquanto está arrumando outra, irá cansar-se. Cansar-se de si, cansar-se de trabalhar, cansar-se de arrumar as coisas. Concentre-se na experiência que você quer ter. Deixe o sentimento que vem dessa experiência tomar conta de seu corpo sem julgar se é certo ou errado. Resista à tentação de definir, dizendo tem que ser assim ou assado. Aprenda como expressar o sentimento que está buscando para que o universo possa lhe responder. Tenha em mente que o que quer que você possa querer é apenas uma fração do que Deus quer lhe dar. O amor não pede que você negue ou abuse do seu eu para aceitá-lo. Muito pelo contrário, o amor quer que você traga todas as suas partes, aquelas partes quebradas, estraçalhadas, as partes polidas e brilhantes, as que você adquiriu e as que ganhou, para o terceiro andar da sua casa. O amor dá as boas-vindas a você e a tudo que você trouxer, para que ele possa curar tudo que for preciso. O amor quer que você seja um ser inteiro novamente. O amor não nos pede mais do que temos para dar. Se pudermos apenas amar a nós mesmos, isso será o suficiente. Quando podemos dar amor a nós mesmos, isso abre o nosso coração para receber o amor que estava sendo guardado para outras pessoas, para nós. Então, semana que vem a gente termina, a gente continua. Não sei se vai terminar, acho que ainda não, talvez. Não está faltando tanto assim. Então, nós vamos dar continuidade à nossa leitura. E se vocês quiserem, deixem perguntas que eu vou fazendo pequenos stories durante a semana para esclarecer dúvidas de vocês, tá bom? Semana que vem a gente começa questionando se qualquer erro pode ser corrigido num relacionamento, tá? A gente se vê semana que vem. Eu vou estar num outro cenário, porque eu vou mudar de país outra vez, tá? Eu vou sair da França, vou para a Itália. Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigada por vocês terem assistido. E até lá. Até domingo que vem. Um abraço.